Oi meninas, tudo bem? Hoje eu voltei para gravar mais um vídeo, tá? Pra quem não queria gravar, né meninas? Agora tô gravando. Mas enfim, eu prometi pra vocês que eu queria muito poder falar sobre um assunto que eu já passei, né? Que é a questão da toxoplasmose, tá? Ontem teve, acho que é Juliana o nome da menina, né? Que eu agradeço, ela é uma fofa. A gente estava ontem no grupo e de repente eu vi que ela postou alguma coisa sobre. Acho que a Andrea pediu algumas dicas do que ela poderia gravar e ela pediu para que se falasse sobre a toxoplasmose, né? Porque ela teve toxoplasmose e não era uma coisa assim que normalmente se fala muito, né? Então, assim, primeiro que nada, eu vou esclarecer pra vocês assim, que eu não sou médica, tá, meninas? Eu não sou nada disso, nada do que eu disser aqui é uma regra, assim. Eu vou contar a minha experiência pra vocês, tá? O que eu passei com essa doença, porque eu acho que tudo que a gente passa, né, se servir pelo menos pra você ajudar uma pessoa, né? Uma pessoa que a sua experiência ajude a não precisar passar pela mesma situação que você passou, eu acho que já é muito bom, né? Talvez seja aprendizado pra gente e pra outras pessoas. Então, assim, eu tô até com o computador aqui do lado, tá? Porque eu pesquisei um pouquinho também sobre a doença, né? Pra não acabar falando bobeira aqui pra vocês, né? E aqui o que eu achei é o que é toxoplasmose primeiramente, tá? Ela é uma doença infecciosa congênita ou adquirida, ou seja, pode ser passada da mãe para o bebê, né, para o feto, ou você pode adquirir depois ao longo da sua vida, tá? Ela é causada pelo protozoário, o Toxoplasma gondii, e normalmente esse protozoário ele está presente em alguns animais, tá? Assim como os gatos, né? Eu sei que muitas meninas talvez tenham gatos. Eu amo gato, eu tenho um gato em casa. Já tive 8, 9 gatos em casa. Então, assim, eu amo, amo, amo bicho de estimação, qualquer um deles, tá? Mas também suínos e aves de modo geral. Então, assim, meninas, normalmente quando se vai ao médico, eles falam assim: ai, mas você não pode ter gato. Você não pode ter gato, porque o gato. Na realidade, não é somente o gato, tá, que transmite essa doença. Para ele transmitir também, ele precisa ter essa bactéria nele, tá? Ele precisa ser portador da doença, não é também qualquer gato, né, que vai te transmitir doença. Então, assim, mas, né, o que os médicos dizem, né? Quando a mulher engravida, eles falam assim: ah, não pode porque fica longe do gato, porque o gato transmite doença. Meninas, vamos por partes, né? Porque também as pessoas gostam de generalizar muito. Para quem tem gato, o que os médicos aconselham, que eu já ouvi falar, é assim: se você é responsável por limpar a caixinha onde o gato vai lá e faz as necessidades dele, é bom que você peça para outra pessoa fazer nessa etapa da sua gestação, tá? Pede pro marido, pro irmão, pra mãe, não sei, para qualquer outra pessoa, evita você, grávida, ter contato direto com as fezes dele, tá? Porque essa bactéria, ela vai estar presente nas fezes do animal, tá bom? E assim, meninas, como ele tá presente, essa bactéria fica presente em bovinos, ave em geral, então vocês imaginem assim: carne de frango, carne de vaca normal, de boi, né? Também pode estar contaminada por essa bactéria. Então, se você come uma carne mal passada, se você come alguma coisa que não está muito bem cozida, você também pode adquirir essa doença. Assim como a má higienização de frutas, legumes, verduras, tá? Então, por isso que eu digo, e não é só porque eu gosto de gatos, né? Porque seria também, né? Eu tô tentando ser imparcial, né? Porque a gente também não pode, só porque a gente gosta do animal, a gente dizer que ele não tem culpa, não é assim. Mas, assim, no modo geral, há várias formas de se infectar com essa doença, tá? Então, assim, no meu caso, a minha toxoplasmose foi congênita, tá? Eu não adquiri ela depois de nascer, eu já nasci com ela. A minha mãe provavelmente foi infectada durante a gestação,
tá? E a minha mãe me teve muito nova, meninas. Minha mãe me teve com 15 anos de idade. Então vocês imaginem assim que, né, era uma mãe inexperiente. Eu tenho 26 anos, então quando eu nasci, em 87, tinha já exame do pezinho, né? Já tinha, minha mãe disse que já tinha. Só que não era uma coisa como é hoje, né? Que os médicos orientam a paciente a já fazer esse exame do pezinho. Se eu não estiver enganada, já tem hospitais que nem permitem a alta, né? Antes que se faça esse exame, para ter certeza que a criança está bem. O meu não foi realizado, tá? Minha mãe não fez o exame de pezinho em mim. Então, a gente não sabia que eu tinha essa doença, né? Eu nasci com ela. E eu descobri essa doença quando eu tinha 8 anos de idade, tá? Eu comecei a sentir muitas dores de cabeça, eram muito fortes, eu não conseguia ir para a escola, eu não conseguia, eu fiquei sensível à claridade, a qualquer tipo de luz do dia, de casa, não conseguia, eu passava mal. Eu comecei a ter a ficar enjoada com a luz, tá? Chegava a vomitar muitas vezes. Então minha mãe, naquele desespero, né? Porque eu era uma criança de 8 anos, aparentemente saudável, sem saber o que fazer, levou o pediatra várias vezes, né? E ninguém fazia exames e não tinha nada e não entendiam por quê. Até que um pediatra pediu para que ela encaminhasse para um oftalmologista, né? Falou: mãe, quem sabe ela tem problema de vista, né? Daí as dores de cabeça muito fortes, né? Então minha mãe fez isso, me levou ao oftalmologista. Quando a gente chegou no oftalmologista, que ele me examinou, ele nem quis me atender. Ele falou assim para minha mãe: olha, o que a sua filha tem, eu não posso ajudar, tá? A senhora vai ter que levar ela a um especialista, a um especialista em... eu acho que era infectologista que fala, não sei, me corrija se eu estiver errado. Mas ele é especialista, tá? Em infecção por bactérias mesmo. E deu o telefone do médico para minha mãe, que na época eu lembro que só tinha um médico, tá? Que eu sou brasileira, meninas, mas eu não morava aqui no Brasil na época. A gente morava em Assunção, tá? Na capital do Paraguai. E lá só tinha um especialista. E era bem caro esse especialista. Então a minha mãe, graças a Deus, conseguiu, né? Teve a oportunidade, né? Deus abençoou que ela tivesse naquele momento a oportunidade de me levar a um bom médico. E eu lembro que ele me examinou e logo em seguida ele chamou minha mãe, né, para dentro da sala, ele muito preocupado. Eu lembro até hoje, né? Eu tinha 8 anos, mas eu já era uma criança que entendia das coisas e eu me sentia mal. E na época, meninas, eu vou dizer aqui para quem já é mãe, tá? Não sei, pode ser que ajude. Eu tinha problemas assim, eu tampava um olho e eu enxergava. E quando eu tampava o outro, ficava assim embaçado. Tá? A visão ficava bem embaçada, eu não enxergava. Mas como eu era criança, eu achava assim, é porque eu fiquei apertando esse olho aqui e deve ser por isso que ficou embaçado. Nunca chamei a atenção da minha mãe para esse sentido, tá? E o oftalmologista perguntou para mim se eu não tinha percebido nenhuma diferença na visão. Foi quando eu disse que quando eu tampava, às vezes correndo, brincando na escola, de repente eu coçava um olho, quando eu coçava o outro eu não enxergava. E ele chamou minha mãe e contou pra ela o que eu tinha, né? Ele foi bem sério, ele disse assim: a sua filha tem toxoplasmose. Quando você diz assim que tem toxoplasmose, as pessoas dizem assim: o que é toxoplasmose? Nunca ouvi falar de toxoplasmose. Minha mãe nunca tinha ouvido falar de toxoplasmose, né? E o médico já disse assim pra ela: sua filha já perdeu 70% da visão do olho esquerdo, né? Então vocês imaginem pra minha mãe, meninas, ouvir que a filha tava ficando cega, né? E eu tinha pouquíssimo tempo, porque se eu não conseguisse estacionar a doença, ela iria pro olho direito e aí realmente eu teria ficado cega, né? De verdade, né? Porque eu já não sou cega, eu só perdi a visão de um dos olhos, graças a Deus. Deus me abençoou, né? Ele me deu ainda a bênção de poder enxergar do outro. O meu outro olho, graças a Deus, é perfeito, não tenho nada, tá? Então, eu comecei em seguida com o tratamento, né? Pra parar a doença, pra não sarar, tá, meninas? Porque a toxoplasmose, ela não tem cura. Assim, ela tem um tratamento que ela vai fazer com que aquela bactéria
fica incubada no organismo, certo? Ela adormece dentro da gente com o tratamento, mas ela nunca some, ela vai estar sempre ali, tá? E daí eu tratei, foi um tratamento bem desgastante, bem doloroso, bem difícil pra gente, mas graças a Deus, depois de uns 3 meses, o médico liberou, disse que já tava tudo ok, né? E foi aí que minha mãe teve outro susto, porque minha mãe perguntou quando a minha visão ia voltar, né? Depois do tratamento, quando a visão voltaria. E o médico disse que não voltaria nunca mais, né? É irreversível. A lesão que essa bactéria causa no globo ocular, no músculo, né, que fica dentro do olho mesmo, tá? Então é uma coisa que não tem como você fazer transplante de córnea, porque o problema não é na córnea, tá? Não tem como, tá? A lesão é dentro do olho mesmo, entende? E fica uma cicatriz, e a cicatriz não desaparece, tá? Então o estrago que aquela bactéria fez é irreversível, né? Então foi outro choque assim para minha mãe, porque como, gente, você fala, né, para um filho não vai enxergar mais, não tem jeito. É horrível você ouvir, né, de um médico assim, não tem o que fazer. Não tenho o que fazer, e não tenho o que fazer, né? E eu, como criança, sempre levei aquilo tudo muito bem, nunca foi algo assim que não atrapalhou a minha qualidade de vida, vamos dizer assim, mas para minha mãe até hoje é um sofrimento muito grande, né? E eu tratei e assim passaram uns anos, até que há uns 2 anos atrás eu comecei a ter complicação de novo, no mesmo olho. E eu acabei tendo uma catarata. Eu tenho uma catarata, no vídeo não vai dar pra vocês verem que eu tenho uma catarata. Já tá bastante avançada e eu vou ter que operar, né? Só que eu optei por não fazer isso agora, porque eu pretendo ter meus filhos primeiro, né? Pra mim é mais importante agora. Eu quero, assim, tá bem, né? E a cirurgia é bastante complicada, porque eu vou ter que fazer junto uma vitrectomia, né? Não é só a catarata, que é pra tirar membranas que foram criando ao longo, né, desses anos todos de cicatriz dentro do meu olho. E há 2 anos atrás, quando eu tive essa recidiva, houve outra inflamação, ou seja, a bactéria me atacou de novo, tá? Dizem que a recidiva, ela é quase 90% de chances de acontecer antes dos 30 anos de idade. Só depois ela pode ser que estacione, então eu tenho 26, né? Na época eu tinha 24 anos de idade. Então, eu tive uma recidiva, tratei novamente, entrei com a medicação, só que foi aí que eu perdi os outros 30% da visão do olho esquerdo, né? Agora eu não enxergo nada. Antes eu enxergava pelo menos vulto, pelo menos cor, hoje eu não enxergo nada, nadinha mesmo. E não é, até hoje, meninas, e eu digo de coração pra vocês, não é algo que me atrapalhe, não atrapalha a minha qualidade de vida, tá? Eu fiquei com um pouquinho de desvio ocular nesse olho esquerdo, vocês vão perceber no vídeo até. Dependendo pra onde eu olhe, meio que perdeu a capacidade de focar o meu olho, tá? Então ele não ficou perfeitinho, né? Muita gente fala, mas em foto não dá pra perceber nada porque não tem lesão. Tem sim, tá? Só que isso pra mim não é nada comparado ao fato de eu poder enxergar ainda, sabe? Isso pra mim não tem preço, sabe? Não tem catarata que me incomode, não tem desvio ocular que me tire a alegria de poder ainda enxergar. Eu sou muito grata a Deus por isso. Eu acredito que Deus tem um propósito na vida de todo mundo, né? Isso foi uma aprovação muito grande pra mim, porque eu comecei a passar ela desde o ventre da minha mãe. E eu vou dizer pra vocês, meninas, por que eu sou abençoada. Porque a toxoplasmose, ela pode gerar várias outras lesões. A minha mãe teve muita sorte, na realidade. Porque eu poderia ter nascido morta por conta da doença. Eu poderia ter nascido com hidrocefalia, tá? A doença, quando é adquirida dentro do ventre da mãe, pode ocasionar isso. Ou nasce com lesão ocular, que foi o meu caso, né? E voltando lá atrás, quando eu disse pra vocês sobre o exame do pezinho, é que os médicos dizem, meninas, que quando é detectado precocemente, assim que a criança nasce, no primeiro ano de vida, as chances de sucesso de que não haja lesão permanente é de, se não me engano, 95%, tá? Então, assim, se tratado no tempo correto, se
né? Então, mães, né, que estão aí gravidinhas, né, façam os exames que precisam fazer. Hoje eu até brinco assim com meu marido, eu falo, quando eu tiver meu filho, eu vou querer que faz o pezinho, o teste do olhinho, o teste de tudo, porque, né, eu não quero que aconteça nada com ele, né? A gente passa pelas coisas, eu pelo menos penso assim, tá, meninas, que quando a gente passa por provações na vida, a gente sofre, né? A gente chora, a gente passa assim por momentos difíceis, né? E eu acho que isso tem que servir pelo menos para você aprender e para você tentar ajudar outras pessoas, tá? Então, por isso me tocou muito ontem a Juliana. Ai, gente, me desculpa se eu devia ter olhado certinho o nome dela, mas acho que é Juliana, sim. Me tocou saber que eu não sou a única pessoa que já passei por isso, né? Ela também me disse que perdeu a visão de um dos olhos. E a gente tá aqui, meninas, a gente tá viva, né? Dos males nem se compara, né? Eu costumo dizer que tem hora que eu até esqueço, eu nem conto, né? Esses tempos eu contei pra Andrea, né? E ela não acreditou, ela falou, nossa, mas como, né? Não, eu não conto pra todo mundo, né? Uma coisa que eu chego e fale, sabia que eu não enxergo de um olho, não conto. Nem pro meu marido eu contei, quando a gente se conheceu, começou a namorar. Eu contei pra ele depois de acho que uns 8 meses de namoro. E ele brinca hoje falando assim que eu esperei passar o prazo de validade pra não ter mais devolução com defeito, né? Ele brinca assim comigo. Mas não é uma coisa que eu saia contando pra todo mundo, não gosto de me aproveitar disso, não gosto que... Porque muita gente olha pra você assim com pena, sabe? Mas coitadinho de você não é coitadinho de mim, gente, nunca pensei assim. Tenho uma vida normal, graças a Deus, né? E Deus é mais que tudo, Ele sabe de todas as coisas, né? Graças a isso, hoje eu tô podendo passar minha experiência aqui pra vocês, quem sabe ajudar pelo menos uma pessoa, né? Então, assim, meninas, tenham cuidado na gestação, de higienizar bem os alimentos, de saber de onde vem a carne que se consome, procurar não comer carne mal passada, tá? Se você tem o seu gatinho, ai, gente, eu nem gosto de falar, mas, assim, não dá muito ouvido pros médicos, não, porque já falaram pra mim, dá embora seus gatos, você não pode. Às vezes eu brinco, gente, um dia o meu oftalmologista riu tanto de mim, que eu disse assim, doutor, na situação em que eu me encontro hoje, é mais fácil eu transmitir alguma coisa pro gato do que o gato pra mim, né? Porque eu já tratei, graças a Deus, né? É mais fácil eu contaminar o gatinho do que o gatinho me contaminar de novo, tá? E a importância, assim, que hoje, o infectologista que eu já passei pra saber se eu poderia engravidar, né? Porque eu queria ter um filho, e o médico disse que não tem problema algum, tá? Tanto é que ele disse que eu que já tive e tratei, eu tenho menos chance de meu filho contrair ou de eu passar pro meu filho do que uma mulher que nunca teve, tá? Porque acaba que a gente fica meio que imune à própria doença, sabe? O corpo da gente meio que já fica imune, então você não tem como passar para outra pessoa. Então ele disse que eu poderia engravidar tranquilamente. Ai, meu brinco caiu. Eu vou tirar, tá, meninas? Relevem que o brinco caiu. Então, assim, fiquem tranquilas, tá? Se você já teve a toxoplasmose, pode engravidar tranquilamente. Porque muita gente chega e fala assim, mas você deve ter ficado estéril por causa da doença. Gente, né, na época que a gente vive, vamos se informar um pouquinho mais, né? Porque a gente... às vezes, a gente como tentante já tá lá assim, meu Deus, mas nunca dá certo, meu Deus, mas não dá certo pra mim. Aí de repente você conta pra uma pessoa meio negativa, e a pessoa já vem, então tá explicado, é por isso que você não engravida, porque você teve essa doença, e quem sabe você ficou estéril, e não tem nada a ver, tá, gente, não tem nada a ver. É uma coisa mais pra prevenção mesmo, tá, tanto na gestação quanto quando a criança nasce, tá. Então, assim... desculpem, o vídeo ficou meio longo, assim, eu converso bastante, né? Eu falo demais. Mas, assim, espero que vocês tenham gostado, meninas. Espero que tire algumas dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tratamento, como foi, os médicos, não sei. Se tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, né, eu posso ajudar, porque eu já passei por isso. Vocês podem deixar, tá? Perguntinhas pra mim, que eu vou responder com o maior carinho do mundo pra vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Espero que esclareçam as dúvidas aí de vocês, tá? E me desculpem realmente porque eu falo bastante. Como vocês já puderam perceber, eu converso bastante.
Mas é isso, tá? Fiz com muito carinho para ajudar as meninas. Desejo que vocês tenham uma semana abençoada, tá, meninas? Ontem a gente viu um positivo no grupo, fiquei super feliz, sabe? A gente vê que Deus vai agindo na vida das pessoas e com certeza Deus vai agir na sua vida, tá? Eu tenho certeza disso. Basta você crer, tá? Você não precisa ver o milagre da outra pessoa, você precisa crer no seu milagre, tá? Então creia, não desista nunca, porque para toda batalha há uma vitória, tá, meninas? Para toda batalha há uma vitória. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijinho, boa semana para todas e fiquem com Deus. Tchau!